Olá, muito boa noite. Salve, salve, menino, todos e todas do Papo Trabalhista. É um grande prazer estar com todos aí. Pessoal que está entrando, o doutor Hilário já está vindo aqui para entrar conosco, presidente lá da primeira subseção de Nova Iguaçu. Deixa eu achar aqui o doutor Hilário para mandar um convite para ele. Grande prazer estar juntos com todos vocês para a gente conversar sobre essa situação, né? Porque está alcançando todos nós, né? Tá cheio o doutor Hilário aqui, vou enviar um convite para ele, né? Para ver se ele vem conversar conosco. Doutor Alberto, doutora Márcia, doutora Érica, prazer estar todos vocês aqui conosco. Né? Mais um papo trabalhista, né, gente? Doutora Mônica, doutora Cíntia. Já fiz o convite aqui para o doutor Hilário para ele entrar, do Alexandre. É um momento ímpar na história do Estudo do Trabalho. Nós vamos conversar aqui com o doutor Hilário. Já está aí, né, doutor? Eu mandei um convite para o senhor. Deixa eu mandar de novo. Vamos ver se vai. Doutor Hilário, vamos ver se agora vai. Doutora Angelina, doutora Simone, muita gente boa entrando aqui para a gente. Olha aí. Opa! Boa noite, Tudo meu amigo. Tudo bom, bem? presidente? Pô, assim eu fico tímido, vou ter que chamar de Vossa Excelência. Não precisa não. Grande, doutor Então Hilário. vamos deixar a formalidade, né? Um bate-papo aqui entre amigos. Com Essa, certeza. Como é como que é que você vai? tá? Tudo bem, querido. Como é que tá aí a nossa querida cidade de Nova Iguaçu? Como é que está? Pô, rapaz, Nova Iguaçu tá complicado, né? Está tomando medidas aqui. O prefeito tomou medidas, fechou a cidade, né? Tomando com muita cautela, porque a curva pandêmica está muito alta, né? Está muito preocupante, Marcos. Tá uma coisa assim assustadora. É, o hospital ainda não está pronto, o hospital de campanha, o hospital da posse está no limite. Sobrecarregado, né? Os profissionais de saúde estão trabalhando assim naquele limite, né? Muitos colegas, a gente perdeu muitos colegas advogados aqui, jovens advogados, inclusive, que não tem como é que se diz, idade, né? Tem algum problema. É como a gente diz na gíria do futebol, é fechar na caixinha, fechar ali atrás e ficar na Uhum. caixinha, só administrando, né? E é uma coisa que a gente fica muito preocupada, porque nós que somos advogados militantes, temos um sentimento assim angustiante, né? Porque a gente estimular os colegas a irem para a rua para trabalhar nesse momento é uma responsabilidade muito grande, entendeu, Marcos? É uma coisa Entendi. que a gente fica sofrendo, a gente sofre, porque a gente vê o esforço dos advogados no dia a dia forense, né? Você Com advogou, certeza. sabe muito, então fica muito angustiante. É com muita dor que eu tenho tido um posicionamento que não agrada a muitos, né? Que sou contra a volta dos prazos e a realização das audiências nesse momento, né? Porque eu entendo que enquanto tiver um advogado não preparado para fazer essas audiências, enquanto não tiver um advogado que tenha condições de realizar o seu trabalho com dignidade, né, e do sustento da sua família, fica muito difícil, porque toda a estrutura da OAB está fechada. É muito doloroso para mim, Isso é. entendeu? Muito como dirigente de ordem, né? Eu falar uma coisa dessa para a advocacia que é difícil. É difícil, a gente queria que tivesse uma normalidade, a gente tivesse condições de chegar e falar assim, ó, pode sair da caixinha, vamos trabalhar, vamos produzir de uma forma em que não houvesse o expurgo de colegas que necessitam ganhar o pão. Eu entendo totalmente a questão econômica. A questão econômica, nesse momento, também faz a gente sofrer. Mas entre CPFs cancelados e CNPJs falidos, eu fico com não ter CPFs
cancelados. Tá bom, doutor. Doutor Hilário. Desculpa. Eu falo ótimo, foi um ótimo. O senhor pode me interromper a hora que você quiser, Não, que isso, sem a gente quer cerimônia. saber. A gente, nessa semana, né, e provavelmente daqui umas outras semanas, nós estamos ouvindo todos os presidentes que nós temos mais contato, né, de subseções. Nós já ouvimos aqui o presidente Fabiano, da subseção de Macaé, ouvimos também ontem o presidente da subseção de Barra Mansa, né, para a gente ter uma noção de das dificuldades que a gente tem no interior, dos advogados de interior, como é que está essa questão, não só da suspensão de prazos, a questão da pandemia e a questão das dificuldades da advocacia, né? O nosso tema, durante essa semana toda, foi só os dilemas da advocacia em tempos de pandemia, porque são muitos os dilemas, né? Eu tenho feito muita audiência telepresencial, né? Claro que todo mundo conhece aqui, todo mundo conhece aqui no Papo Trabalhista qual é a minha posição sobre essas audiências telepresenciais, né? Porque, de um lado, eu acho que não podem ser obrigatórias, tá? Eu tenho entendido assim, mas eu tenho feito algumas audiências e tenho até me surpreendido, viu, doutor Hilário, com uma boa vontade de muitos advogados, né? Aí, já que o senhor... Mas, é claro, eu queria, em nome do Fabiano, que é meu colega aqui do Papo Trabalhista, tá? Em meu nome, agradecer a sua presença, né? Mandar um forte abraço. Tem muita gente boa aqui, tá? A doutora Raquel, que é juíza substituta lá no Norte Fluminense, uma excelente colega, substituta, que eu não conheço, mas foi muito elogiada ontem aqui, né, conosco. Nós temos colegas juízes, colegas advogados que estão sempre conosco, para a gente poder dialogar e discutir, né? E eu já começo falando com o Fabiano, chegou agora aqui. Fabiano, que bom que você está aqui. Né? Um beijo, Raquel. Não te conheço pessoalmente, mas ontem eu fiquei assim, impressionado com a quantidade de elogios que a doutora Raquel recebeu aqui. Né? E eu, por exemplo, quando tem um juiz do trabalho elogiado, eu, pessoalmente, né, eu fico muito, muito feliz pela instituição. Né? Estava até conversando com o Fabiano isso agora há pouco. Né? Você vê um colega nosso ser homenageado pela OAB, isso não é para ele só, é para a instituição. Né? Porque a gente vê tantos juízes sendo massacrados, sendo criticados, às vezes até com razão, né, doutor Hilário? Que quando a gente vê um juiz sendo elogiado, como a doutora Raquel, né? O Fabiano está mandando um abraço para o senhor aí, doutor Hilário. Obrigado para ele também. A gente fica muito feliz. Mas eu quero entrar num ponto muito, muito importante, já que o senhor tocou na suspensão dos prazos, né? Já que... vou dar um abraço para o Henrique, diz que foi meu aluno. Um grande abraço, Henrique. Já que o senhor tocou na questão das audiências, tá? Eu vou colocar fogo no parquinho, tentando fazer, a gente mesmo, né? Tentando fazer aí uma espécie de, né, advogado do outro, né? Não vou dizer o nome para dar azar, mas vamos lá. Mas, doutor, uma pergunta que já passou aqui, tá? Doutor Hilário, mas você não acha que prazos suspensos, né, não seriam uma classe inteira de advogados? Eu estou fazendo a pergunta, não que eu acredite nisso, mas eu vou fazer essa pergunta porque surgiu aqui no papo, tá? Não seria fazer uma classe inteira pagar para um número ínfimo de advogados que não tem condição? Eu estou fazendo uma pergunta para saber a sua posição, tá? Porque você se coloca, olha, tem advogados que não tem, e eu vi numa live uma certa pessoa, que eu não vou dizer aqui, dizer que não, que o advogado tem que se adaptar, que o advogado tem que ter o equipamento, que vai ser um requisito nos próximos tempos o advogado ter celular, internet, escritório. Se não tiver, não vai poder ser advogado. Sinto muito, tá? Então, qual é a sua opinião sobre esse raciocínio? Será que a gente tem que realmente voltar com os prazos? Aqui no Rio de Janeiro nós estamos com prazo suspenso até 31 de maio, tá? Os prazos têm que voltar? Será que por conta da quantidade de advogados excluídos, a gente vai penalizar toda uma outra parte da classe que precisa das audiências? É bom lembrar que muitos, né, muitos precisam das audiências, porque ali... Hoje mesmo eu fiz um acordo, doutor Hilário, em processo que foi distribuído. Processo que foi distribuído há uma semana atrás. Semana passada. Eu fiz um acordo hoje. Processo pequeno, claro, veio da verdade, que os advogados compareceram, as partes não estavam lá, mas nós fizemos... fizemos um acordo. Então, o que o senhor acha sobre isso? Qual a opinião aí da OAB de Nova Iguaçu, a sua opinião como presidente? E deixa, antes de mais nada, saudar aqui o Alexander, né? Grande Alexander, lá, advogado lá de Nova Iguaçu, que está sempre comigo. Nosso vice-presidente da Comissão da Justiça do Trabalho aqui. Um grande amigo. É ele que é o culpado de eu ir lá em Nova Iguaçu dar umas aulas de vez em quando, né? Bom, primeiramente, eu quero deixar claro, né,
bem claro, claríssimo, que eu tenho condições de fazer. Entendi. Eu tenho condições de fazer a audiência, né? Quando o meu início da advocacia, eu fazia audiências Lavradio, Antônio Carlos, Santa Luzia, aquela loucura e todo, poxa, meu início de carreira. Mas você fez uma conjectura pensando no menor para o maior. Né? Aquelas pessoas que têm condição, a gente entende o sacrifício. Só que o momento é de união e solidariedade. Entendi. Por quê? Você expurgar esses colegas que não tiveram a oportunidade de se adaptar e hoje investir, no mínimo, para um computador razoável. Não vou falar assim, né? Não vou fazer propaganda aqui de uma marca, né? Como para não citar, porque senão não estão pagando para a gente fazer propaganda dessa marca, no mínimo R$4.000. No mínimo, uma coisa assim boa. Imagina um advogado que more em Rancho Novo, Rancho Fundo, um lugar assim bem longe. Rancho Fundo existe, presidente? Rancho Fundo, para mim, é aquela música, né? Rancho Novo. Mora no Rancho Novo, mora em outro lugar, na Palhada, no Riachão, no Riachão, Nova Era, locais mais distantes de Nova Iguaçu que a internet não pode funcionar de forma adequada. Imagina aquele advogado que vai ter que precisar de pegar aquele ônibus em que a limitação de transporte é precária. Você sabe que em Nova Iguaçu o transporte público não é essa maravilha toda. É muito precário. Se fosse na Bélgica, tá tranquilo. Se fosse na Suíça, tranquilo. Mas a gente está falando do Brasil, de Nova Iguaçu, né? Eu estou falando dos lugares mais distantes, quilômetro 32, lá perto de Seropédica. Eu estou falando desses colegas que precisam. Aqueles que não precisam, que têm condições, que conseguem conversar com outra parte, perfeito o que o senhor está fazendo. Isso se chama colaboração. É uma prática colaborativa. Né? Que hoje a gente tem que mudar a advocacia. A advocacia tem que parar de pensar que o outro colega que se adversa é uma guerra. Não é. A gente tem que mudar o conceito, né? Isso é verdade. Então, acho que tem que mudar o conceito para a gente passar para práticas colaborativas. Né? Eu, particularmente, o senhor... Não, você, desculpa, Marco, claro. A força do respeito, né, o carinho. Você tem condições de realizar uma audiência e, de repente, não precisar de um suporte técnico. Fulano, me ajuda aqui, tem um técnico para ajudar o senhor. Esse colega lá no Riachão, no quilômetro 32, até chegar, perdeu a audiência, perdeu o prazo. O senhor está me entendendo? Eu estou preocupado. Preocupado. O pós-pandemia, se a OAB tivesse aqui de portas abertas para a gente conseguisse dar o suporte para os colegas, eu seria o primeiro. Eu tenho condições. Mas eu não posso pensar de forma individual, eu tenho que pensar de forma coletiva. Está entendendo? Tem colegas, tem conselheiros meus, né? Tem presidentes de comissões, né, que estão chateados comigo, porque eu tenho um posicionamento firme. Mas eu não tenho que ser popular nessa hora, Marco. Eu estou mais preocupado com uma questão moral, que é salvar a vida, não expor esse colega, tá, a morrer, como morreu essa jovem advogada no início de abril. Que era da sua seccional, né? Que era da minha subseção aqui. Subseção, exatamente. Entendeu? Eu não quero que morra um advogado mais experiente, mais idoso, que vai ficar desesperado que o prazo dele voltou e não consegue mexer no celular ou mexer no computador. Eu tenho que dar tranquilidade para essa pessoa. Questão econômica. Cara, você que você é advogado que tem condições de fazer um acordo, né, com a outra parte, eu não estou falando de você, eu estou falando desse colega que não tem condição.
O senhor tá me entendendo? Não é que eu não quero. Para mim, para mim, é um dos melhores cenários. Imagina só, não tem que acordar 4h30 da manhã para fazer audiência com Vossa Excelência, 8h01. 8h01 na sua vaga. E lá começou 8h01. Eu sei, eu sei. A 18ª é uma coisa que ela é pontual, realmente. Os advogados até reclamam da pontualidade. Eu sei porque já fiz audiências com o senhor, né? E sei que, pô, é pontualíssimo. É um juiz que respeita as prerrogativas dos advogados. Enquanto a gente não houver treinamento, Marcos, a gente não pode expor os colegas. Eu sou uma pessoa. Eu acho que a gente tem que entender, e o que o TRT está fazendo, eu bato palmas. Sim, né? Muitos juízes, né? Eu soube que teve várias audiências na 28, na 51, tá até no site do TRT, e eles estão fazendo essa prática colaborativa, a participação. Né? Acabou agora essa questão que os advogados acharem que são melhores do que os outros. Isso. Ninguém é melhor do que ninguém. O vírus está aí. O vírus chegou aí e botou 7,8 bilhões de pessoas dentro de casa. Eu vou falar um negócio. Você tem que conversar com a tua mulher. Pois é. Tu tem que conversar com a tua mulher, tu tem que respeitar a sua mulher, tem que respeitar os seus filhos. Exatamente. Imagina assim, imagina o senhor, né, ter filho pequeno, né, e Juninho, para, Juninho, que você está jogando bola aí dentro do apartamento. Daqui a pouco o síndico vem aqui. Exatamente. E fora outras, são muitas questões. Eu estou preocupado. As audiências, quem puder fazer, quem puder ir cumprindo os prazos. Isso. Ir cumprindo os prazos, que os faça. Está entendendo? Mas imagina só, está aberto os prazos, imagina só. Eu, Hilário, você o advogado, eu sou outro advogado. Eu chego para o meu cliente, não tem condições de cumprir o seu prazo, porque a minha internet é uma pipipipipipipi. Sim. Entendeu? Aí, o doutor Marcos Dias tem condições de cumprir. Se eu subestabelece para ele que ele vai cumprir. Esse é um problema. Se eu não acredito que isso vai ocorrer... Eu não tenho certeza, doutor Hilário. Eu tenho certeza. Se a gente tivesse uma convicção que os colegas estivessem assim, não vou cumprir, mas você sabe que isso acontece. Acontece. Não acontece. Então, a gente tem que ver, eu tenho que partir, eu aprendi isso, né? Que a gente começa pequeno, pensa grande, mas começa pequeno. Eu acho o seguinte, que a gente tem que começar a fazer as coisas de forma paulatina. Perdoe, exatamente. Olha, Hilário, eu fico feliz, porque é exatamente o que eu penso. Eu tenho dito isso aqui muito, eu acho que... eu também acho a audiência virtual um momento importante, né? Existe um historiador, o Yuval Harari, que ele disse que grandes crises como essas antecipam mudanças tecnológicas que durariam 20 anos para acontecer. Né? Então, se a gente está fazendo audiência, a gente tomou à frente, estamos fazendo, é por conta desse desafio. O que eu discordo, assim, e eu realmente tenho sido até um pouco criticado entre alguns colegas mais incisivos, é na obrigatoriedade da audiência. Eu acho que a gente não pode, e não pode. O senhor falou, eu vi uma live muito interessante com o ministro Luiz Felipe Vieira de Mello, que ele dizia uma coisa muito interessante, que são duas as palavras que nós precisamos usar nesse momento: cooperação e solidariedade. Então, assim, eu acho que exigir nesse momento que todo mundo faça audiência virtual, acho que aqui eu vi o doutor Pedro falando, olha, eu acho que tem que ser por acordo processual. Tá aí, eu concordo. Concordo. Eu estou despachando. Eu tenho feito processo perguntando, vocês não querem fazer uma audiência virtual, né? Daqueles processos que eu filtro, que provavelmente só vai ter depoimento. Se o advogado falar que não quer, eu não estou botando, doutor Hilário. Se ele pedir para tirar, eu tiro. A não ser que seja uma audiência de conciliação, que não vai ter nenhuma consequência. Porque é um momento muito difícil. E é um momento que muitos advogados, inclusive, estão sofrendo, como o senhor colocou, né? Olha, eu vou contar aqui uma coisa para vocês. Nos primeiros momentos que entrou esse negócio de audiência virtual, eu fiquei muito entusiasmado, né?
Eu e o Fabiano, a gente é uma classe de juízes que se incomoda quando fica processo parado na vara. Né? E a gente fica, eu e o Fabiano, a gente fica mexendo, porque está muito parado, o que está acontecendo? Como isso não tem sentença? Né? Então, a gente mexe muito no processo, a gente tenta mexer muito. Então, eu fiquei entusiasmado. Mas aí eu vi um relato de um colega, que eu vou pedir vênia para o pessoal não dizer quem é, um amigo meu que é juiz, dizendo, mas como é que eu vou fazer audiência? Eu tenho 2 filhos pequenos, um de 2 ou de 4. A minha mulher trabalha em casa, não tem como, eu não vou poder parar, não vou ter um lugar para poder fazer audiência, né? Assim, aquilo me sensibilizou porque eu percebi que a dificuldade é do juiz, a dificuldade é dos advogados, a advogado é das partes, né? Por exemplo, eu fiz uma audiência com um reclamante, tá? Que ele estava no quarto dele, né? E aí aconteceu uma indiscrição, porque entrou uma determinada pessoa, vamos dizer assim, desprovida de... De roupa. Desprovida de roupa. E aí aquela situação, né? E era uma situação engraçada, porque ele entrou desprovido de roupa, e era do mesmo sexo do rapaz, do reclamante, né? Então foi uma coisa muito constrangedora na hora, né? Que eu peguei na hora, mas rapidamente, pano rápido, vamos embora. Né? Lógico. Então esse tipo de situação nós vamos ter. E vai ser uma situação que a gente tem que ter um certo de cuidado com essas coisas, né? E só para dizer, doutor, antes de devolver para o senhor, continuar o nosso bate-papo, que está ótimo, que lá na 18ª a gente aceita que as pessoas assistam a audiência, né? Então, nós temos aqui acho que foi a Aline, que é secretária, gostaria de... É só mandar um e-mail para o José Vitor, lá para a 18ª, que a gente manda para vocês o link e pode participar. Vocês vão ver que a audiência é muito tranquila. Eu só tive um probleminha assim de que os advogados foram um pouco mais enérgicos um com o outro, né? E aí eu tive que chamar, doutores, no momento que nós estamos, vocês vão brigar. Viu, Aline? Foi você, né, Aline? Então, Aline, manda um e-mail lá para o Zé Vitor, da 18ª, ou para a Vara, que ele habilita você. Nós já tivemos, inclusive, a secretária lá do Edson, da 62, ela assistiu uma audiência conosco, tirou dúvida, foi muito legal. E assim, eu não estou ouvindo testemunha, eu não estou aplicando nenhuma penalidade para quem não comparece. Eu acho que é facultativo. Agora, engraçado, gente, eu tenho feito bastante acordo, até mais, né, repactuando acordo, tem tido um fruto que eu não esperava que tivesse, entendeu? Um fruto, assim, de quase 40% de resolução, né? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que pensar, que, por um lado, o judiciário precisa ter algum tipo de atendimento, né? Eu conto aqui que eu acho que eu devo ter sido o único juiz que recebeu um pedido de parte pedindo para fazer instrução. Os advogados pedindo a instrução. Esse eu não vou ter como fugir, eu vou ter que fazer, né? Até porque as partes, então, vão se disponibilizar e vão comparecer. Então, esse é um tema muito interessante, né, doutor Hilário? Isso aí é uma prática colaborativa. Exatamente. Isso que a gente... esse espírito... É esse espírito que a gente entende que é o correto. É da colaboração entre as partes. Até o novo Código de Processo Civil vem, né, nesse intuito, né, da colaboração entre as partes. Não é imposição, é composição. Exatamente. Vou te falar, doutor. Não, isso mesmo, tá ótimo. Agora deixa eu lhe perguntar uma coisa, aprofundando mais essa questão de audiência. O senhor acha, né, doutora Marisol, doutora Isabel Belinha, olha, tanta gente boa entrando aqui, né? Sejam bem-vindas, queridas. Eu dou uma pergunta para o senhor, doutor Hilário. O senhor acha que é possível instrução em audiência nessa teleaudiência? Será que a gente vai conseguir fazer ou não? Seria impossível? Ó, eu andei dando uma estudada nisso, que eu vou falar. Eu vi cada caso, cada caso. Você já contou um, né? Já contou um caso aí, né? E a questão é da colaboração, da transparência, né? São princípios. Eu acho que se houver transparência, sim, né? Não precisar botar um fiscal para negócio de testemunha, essas coisas, né? É muito... Se presencial já ocorre, imagina telepresencial. Ou estou enganado, doutor? Doutor Marco. É olha, muito assim, complicado. Agora, a questão do 360 graus, daquela câmera de 360 graus, é legal, mas acho que isso aqui no Brasil pode acontecer, sim. Olha só, deixa eu deixar bem claro para o meu povo e minha pova, tá entendendo? Eu não sou contra a audiência telepresencial. Eu entendo que a gente tem que treinar. Entendi. Treino é treino, jogo é jogo. Tá entendendo? A gente treinar e tudo bem, né? A gente,
ir treinando, ó, vai ser assim, como é que quando tiver testemunha, vai ser assim, tem que fazer assim, assim, assim. Pô, beleza, doutor Marcos, o senhor é o presidente. O juiz, olha só, o juiz tem que presidir, as partes têm que colaborar. E o juiz é nessa vibe. Não tem como. Até porque a gente não quer ir comer rato, a gente não quer comer barata, não quer comer nada como os caras de lá da China comem, né? Porque criaram essa situação que, poxa, uma situação porque são comidas assim que a gente nunca experimentou. Vai ficar 3 meses, 4 meses aí sem grana, a gente vai passar fome, entendeu? Não é isso que a gente quer. A gente quer que a curva pandêmica baixe e a gente tenha a condição de fazer uma situação. Agora, eu falando sinceramente, assim, Barbosa Moreira já dizia, né? Só não muda de opinião quem não tem opinião para mudar, né? Então eu sou muito tranquilo. Num primeiro momento, não vejo com bons olhos pelo espírito beligerante que ainda reina no reino da Justiça do Trabalho, né? Os advogados da Justiça do Trabalho, não é brincadeira não. Eu quando comecei a minha carreira, né, fiz muita Justiça do Trabalho, né? Fiz muita. Você deve lembrar, eu fiz muitas audiências, né? Eu fazia ficava que nem um maluco. Poxa, a Elisa, a esposa do Pada, me ajudava muito. Doutora Benô na atividade de costas. Poxa, várias pessoas me ajudaram muito, porque eu não era especialista, eu não era, e a Justiça do Trabalho não é para qualquer um, não é. É verdade. Não é para menino, não. A Elisa está aqui, ó. A Elisa, a esposa do Pada, ela pode fazer. Calma, menino, não faz assim, faz assim. Vai ali, e me ajudou. Eu sou muito grato. É a mesma coisa que eu falo para os colegas. Tolo é aquele que pensa que sabe tudo e vai descobrir que não sabe nada. A Júlia Vera está aqui também, advogada. Doutora Júlia, forte abraço. Presidente de São João por vários mandatos. Então, é essa a questão. No primeiro momento, eu vejo no primeiro aos olhos, pela beligerância, uma preocupação. Mas se a gente conseguir treinar e criar protocolos, né, eu acho, vou salutar. Pô, é o meu sonho. Pô, sentar, melhorar o meu escritório, lógico, né? Hoje eu trabalho em casa. Melhorar o meu escritório, fazer uma mesa aqui, trazer o meu cliente, vem tomar um café comigo aqui, chega. Pô, maravilha no meu escritório. Vai ser assim o melhor dos cenários. Você não tem lógica, não tem. Agora, a gente tem que mudar o conceito. Tem que mudar o conceito, né? A gente tem que ter princípios. A gente tem que ter estudo, né? Porque realmente o senhor falou em protocolos, né? Protocolo proibitivo de testemunha para garantir uma incomunicabilidade, né? Isso eu testando o Webex para instrução, fiquei muito preocupado com uma questão específica que acontece, por exemplo, na oitiva da testemunha, que eu vi e mostrei para o meu secretário de audiência, fiquei preocupadíssimo. Então, e já vi o doutor Solon aqui dizendo que a instrução é inviável, na opinião dele. Ver como são as coisas. Já estava com o processo dele e intimá-lo para ver se ele queria fazer a audiência de instrução. Ele já disse aqui que não, né? Vejam, porque o que acontece? A grande lógica da testemunha, que no meu problema, a minha questão é essa, que ali a gente teria que fazer uma construção conjunta mesmo com o ABs, né? com os outros TRTs, para garantir, por exemplo, ouvir uma testemunha que esteja, por exemplo, na OAB, isolada, num lugar, né, em que a própria OAB ajudasse, é uma coisa, né? Inclusive com as subseções. Por exemplo, pensa que interessante, doutor Hilário, né? Aproveitar aquela sede maravilhosa lá da OAB de Nova Iguaçu, né? E ter um lugar lá coletiva de uma testemunha que seria ouvida lá, não necessariamente ou na vara do trabalho, uma das varas do trabalho, que a gente teria essa questão que diminuiria essa questão de incomunicabilidade, que é o problema, né? Assim, eu tenho muito medo disso. A Aline fala assim, que a testemunha alocada no lobby pode voltar com outro acesso. Pode, né? Pior, Aline, é que
A pessoa que está na audiência, ela pode, se não tiver, se você não mandar ela printar, né, a tela e exibir o print de tela, ela pode estar olhando para a tela e estar consultando outra coisa no próprio computador dela. Vocês sabiam disso? Eu fiz um teste e verifiquei exatamente isso. Eu estava falando com a pessoa, olhando para a tela, e estava no computador, por exemplo, lendo a petição inicial. Então vejam quantos gaps nós temos. Então isso tem que ser testado, né? Então eu vou ter que dizer, ô, testemunha, abre aí, ou se tiver no celular, é menos chance disso acontecer. Mas se ele tiver, vamos dizer assim, no computador, ele pode estar lendo alguma coisa que está no próprio computador, né? Sem contar que ele pode estar lendo do lado do pode computador. Acontecer. Né? Então são situações que a gente vai ter que enfrentar muito seriamente, doutor Hilário. E alguém perguntou aqui, mas poxa, se os juízes não concordam, né? Os juízes, como é que eles vão fazer, né? Olha, a gente vai ter que pensar, vai ter que construir, a Corregedoria está exigindo essas audiências, né? Agora, as duas associações de magistrados já pediram que fosse facultativa a realização dessa audiência para os magistrados, então nós vamos caminhar por aí, né? Eu vou falar uma coisa para ti. A magistratura e a advocacia entender que acabou essa questão, que nós temos que andar juntos, construir a justiça do trabalho, eu quero dar parabéns para o TRT. O TRT foi o primeiro a ajudar os advogados. Liberou, acho que quase 70 milhões em alvarás. Muitos alvarás. Muitos alvarás. Quase 20 e tantos mil alvarás. Uma coisa impressionante. Então, acho que é quase 100 milhões, ou até mais, eu não sei, agora me fugiu o número. Mas, poxa, eu tenho que dar o parabéns ao presidente, porque, e aos juízes, porque aos juízes e todo o staff do TRT, da Justiça do Trabalho do Estado do Rio de Janeiro, que tem trabalhando. Eu soube de notícias que o advogado peticiona de manhã, à tarde já tem um despacho. Verdade. Não estamos sabendo. Entendeu? Então, uma coisa assim ajudou muito. O problema é que o TRT ajudou, né? E a gente está com problema com os bancos. Uhum. E aí? Como é que faz? Pois é, né? É inacreditável. É incrível, cara. É incrível. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender como uma instituição financeira que depende do seu cliente, né? Não tem conta, não é meu cliente. É seu cliente. Se você fizer um bom trabalho, o cara volta para você, tá entendendo? Bota a conta lá, deixa o dinheiro lá, e o spread que ele ganha, o dinheiro que ele ganha lá, movimentação de uma semana, duas, é de milhões. Os caras não entendem isso. É uma situação, parece assim, brincadeira. Eu vejo o esforço do doutor Luciano Bandeira, da nossa procuradoria, do Alfredo Hilário. Eu vejo aqui em Nova Iguaçu, a minha procuradoria e a Comissão de Prerrogativas tem atuado bastante. A nossa Comissão de Celeridade Processual, isso é brincadeira não, quase 300 pedidos de expedição de ordem de pagamento, tá? Foram atendidas através da OAB. Nós criamos um canal de comunicação com todos os juízes de todos os tribunais. Então, Marcos, a leitura que eu faço desse processo, que a pandemia veio, né, para mostrar para a gente que a gente pode mudar, quebrar paradigmas. Pode. Mas de uma forma, vamos devagar, gente. Né? Tem um ditado, né? Vai devagar, se não quebra a louça, alguma coisa assim, né? Vai com a dor que... Né? E vamos devagar e vamos construindo muros de prosperidade, vamos construindo situações em que a gente cresça e isso fique como herança para o pós-pandemia. Para o pós-pandemia. Para o pós-pandemia. A doutora Andréia está dizendo aqui que o Maurinho Schiavi disse lá em São Paulo, querido Maurinho, que as demandas trabalhistas aumentaram 20% em relação, só no mês de maio, em relação à pandemia. Na verdade, doutor André, o que aconteceu, acho que o Maurinho se referiu a uma reportagem do Estadão, que saiu, dizendo que 20% das demandas trabalhistas já são sobre Covid, sobre dispensa, né? Que apareceu no Estadão. Foi uma reportagem que rodou aí, viralizou, que já temos, eu mesmo já estou recebendo pedido de verba rescisória, gente, só isso. Verba rescisória. Pessoas demitidas em maio já estão começando a ingressar com ação, pedindo só verbas rescisórias.
porque foram dispensadas e não receberam, tá? Então, houve até, no cômputo geral, aqui no Rio de Janeiro, as demandas caíram, né? Eu tenho falado isso. Eu ainda não cheguei no número 400. Nós estamos já caminhando para junho, o quinto mês. Quem pegou 1.000 por mês, meu irmão? Pois que era uma outra realidade, né? Então, nós vamos ter que realmente ter muito cuidado com isso, muito para não ter um assodamento, né? A doutora Carla fala, tem dificuldade, dizendo que já cansou de ver colegas gravando áudio de depoimentos de testemunha para enviar para o lado de fora. Quer dizer, no lado real também tem atrocidade, né? Então a gente vai ter só que estudar como que isso vai acontecer no lado virtual. Agora, doutor Hilário, deixa eu perguntar duas coisas para o senhor especificamente ainda, uma bem direta. O que o senhor pensa da possibilidade de repactuação de acordos? Você acha que é possível? Qual é a visão que o senhor tem tido aí na visão de Nova Iguaçu? Né? Primeiro, como é que estão as empresas aí em Nova Iguaçu? Como é que elas estão? Né? Rapaz, ontem o diretor da ESA, doutor Júlio César, fez uma live com as 3 associações, né? Eles explicando, né? Fizeram... É preocupante, porque muitas lojas, eu hoje advogo mais na área imobiliária. Sim. Né? Então, eu estou sofrendo porque a gente está fazendo revisões de contrato aqui bem... dando descontos mesmo, né? Não fazendo diferimento de aluguel, dando descontos mesmo, pegando, lógico, tomando todas as cautelas quando há contratos de locação com fiadores, para não haver a exoneração da fiança. Mas eu digo o seguinte, as empresas... Está preocupante. Aquilo que eu falei com o senhor, é uma questão de que o CPF não pode ser cancelado, mas a gente tem que cuidar dessa empresa para ela não falir. E agora, eu sou da seguinte ideia, né? Essas empresas que geralmente fazem, agora, verba de natureza rescisória, fazer repactuação de acordo, entendi. É complicado, né? Uma Você coisa acha assim, que não é possível? Você é a favor da aplicação da coisa? É possível. Pô, não. Eu acho que tudo é possível, tá entendendo? Eu aprendi uma coisa com o Dr. Isaldo Vieira de Mello. O Dr. Isaldo Vieira de Mello foi presidente da ABAD, Associação Brasileira de Administradores de Imóveis. Ele falava o seguinte, amigo, você fazia acordo e refazia acordo até no leito de morte, entendeu? Agora, a questão da natureza jurídica disso, do trânsito em julgado, da questão técnica, aí eu vou falar para você. Eu tenho um posicionamento de que é o seguinte, tá lá, é melhor um pingado que secar, né? O cara fazer um acordo de receber. É nesse sentido que você está falando ou dos acordos? É nesse sentido. Porque uma das ações que a gente tem mais petições que eu tenho recebido são petições... O cachorro que está latindo é meu ou seu? Não, é o meu, é a Meg. Bom, porque a minha daqui a pouco... Está latindo aqui. O cara é terrível, ela foge. Não, a mãe é educadinha, né? Mas ela ouve a voz assim, ela né? Imagina isso numa audiência, né? Vai ser não, eu estou falando. Cachorrinho latindo, né? Vai ser interessante. Mas, assim, o que a gente tem recebido muito, doutor Hilário, é essa discussão específica, tá? Que é a discussão de você poder repactuar um acordo, diminuir parcelas, tirar a multa, né? Que é um assunto... Não, com relação a isso, eu entendo o seguinte, eu vou explicar, vamos dizer. Para conhecer seu posicionamento, né? O meu posicionamento é o seguinte, uma ação inicial, tal, né, que fez um acordo em novembro. Um exemplo, em novembro veio pagar em 6 meses, 12 meses, né? Surgiu o problema. Quebrei. Doutor Marco. Tô vendendo almoço para comprar janta. Mostra que tô aqui apertado. Ou eu pago o Joãozinho, que está trabalhando comigo, ou eu pago a parcela. Vamos dividir isso aí? Vou botar o Joãozinho lá no plano do governo, enquanto isso, eu pago aqui o fulano, e quando voltar a gente conversa sobre isso. É uma forma, entendeu? Agora, transitou em julgado, tem um valor certo, né? Verbas rescisórias, eu sempre fui muito, né? Agora, aquela questão de você
contrário, entendeu? Agora sempre diferindo, né? Se puder diferir, alongar, né? É melhor. É verdade. Eu pego muitos processos desse e, em princípio, Aham. eu tenho colocado em pauta, né? Para tentar, de Lógico. alguma maneira, né? E o Maurício Chiavi, que foi citado, um juiz colega nosso lá de São Paulo, ele defendeu a aplicação subsidiária, inclusive do CPC, né? Em razão à possibilidade de Isso. uma revisão Isso. com a possibilidade das partes, né? E tem sido difícil mesmo. Eu mesmo hoje fiz uma audiência, doutor Hilário, que das 12 parcelas, a empresa pagou as 3 primeiras. Quando começou a pandemia, ela parou de pagar. E ela procurou ainda para pagar metade, né? E o reclamante estava irredutível, eu não quero, também estou passando fome, né? E o representante da empresa que estava lá falou assim, olha, pode fazer penhora, doutor Marcos, pode executar, mas eu não tem como, a empresa não tem, assim, esses R$ 500, era uma parcela de 1.000. Nós vamos ter que, não sei como eu vou fazer para pagar esses R$ 500, mas eu fiz o acordo, eu quero fazer, só quero estender um pouquinho as parcelas, né? E aí, depois de muito custo, né, o reclamante acabou aceitando, né, aquele acordo. E confesso que eu, se fosse num tempo normal, jamais faria aquele acordo. Né? Lógico. Jamais, mas aqui naquele momento eu não me vi obrigado a homologar, entendeu? Porque era uma situação, era uma serralheria, quer dizer, uma loja que está fechada, que ninguém está indo lá, está totalmente de portas fechadas, e você viu o desespero assim, do dono da empresa, dizendo, olha, eu quero cumprir, mas cumprir como eu posso cumprir? Então, eu acho que alguém falou aqui, acho que foi o doutor Pedro, né, que bom senso vai ser todo o critério de razoabilidade nesse tempo de pandemia, né, que eu acho que é importante. E deixa eu perguntar uma outra coisa também, doutor. Pode perguntar. Saudando também o professor Fagner Santos, que entrou agora, nosso querido amigo. Isso aí é né? irmão que a advocacia me deu, cara. O nosso presidente da Comissão de Direito Constitucional da OAB de Nova Iguaçu. Que beleza, doutor Fagner. Temos muitos projetos para fazer. Grande Fagner, forte abraço, meu querido. Outro forte abraço. Deixa eu lhe perguntar uma outra coisa, então, Hilário. Como está o papel do sindicato aí em Nova Iguaçu, Mesquita, né? Ou se você puder dar também um panorama da Baixada. Os sindicatos estão ajudando nesse momento. Dá um panorama aí da questão das demissões em Nova Iguaçu. O que o senhor está percebendo aí? Eu tenho visto, né? Eu tenho visto uma situação que os colegas conversam comigo, né? Que alguns sindicatos têm se esforçado, né, em resolver, né? Lógico, e agora tem que mostrar aquilo que eu falei, né? Não deixar o seu trabalhador desamparado, principalmente nesse momento que não tem nem o que comer, né? Os comerciários, né? Metalurgia. Então, não adianta a gente querer dar pancada em cachorro morto, entendeu? E os sindicatos estão entendendo que tem que construir o resgate das pessoas. O momento que o sindicato entender que o papel dele é de agregar, não só de arrecadar, eles, vão crescer e vão crescer muito. Agora, o momento tá muito difícil, né, Marcos? Porque eu não sei como é que está a demanda de demandas de sindicato em ações coletivas, né? Porque eu não trabalho mais, apesar de ser diretor do Sindicato dos Advogados, não trabalho com direito sindical especificamente, né? Mas eu não tenho visto, não tenho notícias sobre as ações dos sindicatos com relação aqui em Nova Iguaçu, porque aqui em Nova Iguaçu compreende aos municípios aqui ao redor, Mesquita, Belfor Roxo, né? Queimados já tem uma vara, Nilópolis tem outra. Então, esses 2 municípios são abrangidos. Mas eu, particularmente, não tenho assim, uma notícia da atuação efetiva. Eu até fico feliz que os sindicatos podem fazer um papel fundamental, né? O sindicato pode fazer um papel fundamental, né, de práticas de implementando instrumentos da mediação, da conciliação, né? Eu não sei como é que eles estão atuando nesse nicho, não. Mas os sindicatos têm essa função, têm essa necessidade de resgate. E é o momento, né? É o que eu falo, né? A Justiça do Trabalho virou a menina dos olhos de novo, porque
desculpa o termo, levou um pancadão, né? Veio para Foi um vai momento. ter emprego, vai. É. Aí agora voltou. E os sindicatos perderam poder, né? A doutora Elisa está falando, não estão fechados por causa. Os sindicatos não estão fechados por causa da pandemia, entendeu? Entendi. Então estão atuando. Então, é uma situação, para mim, muito, muito salutar, em que os sindicatos têm que atuar de uma forma. Eu digo pelo Sindicato dos Advogados, né, que eu vejo lá o Alexandre, a Dilza, né, que é a vice-presidente, o doutor Álvaro Quintão, Cláudio Goulart, é um incansável, e não pode se expor, né? Então fica uma coisa assim bastante complicada. Eu particularmente não tenho notícias assim de como está a atuação do sindicato de uma forma não tá. Tá. Então, deixa eu dar um abraço aqui para o doutor Francisco, que entrou aqui. Doutor Francisco, que bom ele ver por aí também. E o doutor Wilson está dizendo que a corregedora do TRT decidiu cancelar as audiências designadas. Mas foram só as presenciais, tá, Wilson? Doutor Wilson, não foram as telepresenciais, não. Telepresenciais continua valendo lá o ato 6 de 2020, que inclusive determina que a partir do dia 25 já se marca a audiência de instrução, né? Fizeram um escalonamento para as audiências. Voltando nesse ponto, doutor Hilário, já que faltam aí em torno de 10 minutos para a gente continuar conversando, né? Ou seja, só para voltar, então a doutora Carla está dizendo que foram adiadas audiências presenciais, é isso mesmo, tá? Então, provavelmente, a gente não volta em junho com audiência presencial. Provavelmente só em julho, tá? Mandar um abraço para a doutora Lucimar, que bom vê-la aqui. Doutora Daniele Drummond também. Só gente boa aqui. A Dani foi minha sócia. A Dani Drummond foi minha sócia. Vou te contar uma coisa, doutor Hilário. Aqui no Papo Trabalhista, a gente pode não ter uma audiência milionária, de muita gente, né? Mas a gente tem a melhor audiência, com certeza. São os advogados com certeza. Que a gente vê lá no dia a dia. A doutora Valéria, um forte abraço, né? O doutor Dário, que jogou comigo no Flamengo, tá? Olha que coisa, tá? Esse passado aí, que isso é um passado que não me pertence mais. Vamos pular isso. Vamos pular, depois a gente fala. Um dia, né? Já que eu fiz uma live aqui com o presidente do Fluminense e me acusaram de tricolor, entendeu? Depois eu vou mostrar uma foto no Instagram. Isso é tricolor, né? Vou mostrar, né? Mas, enfim, deixa eu perguntar. Olha, a Carla, a doutora Carla, que falou aqui que parece que a 7ª Vara de Nova Iguaçu vai fazer audiências e está convidando os advogados, aí quem for de Nova Iguaçu, né? Parece que, se eu estiver errado, doutora Carla, você me avisa aqui. Parece que a 7ª Vara de Nova Iguaçu vai fazer audiências, né? E aí a minha pergunta, doutor Hilário, é o seguinte: que varas estão fazendo? Você tem notícia de que varas estão fazendo audiência? Qual é o posicionamento dos juízes daí? Se eles vão fazer, não vão fazer? O Alexander, o doutor Felipe Valentim e outros integrantes da Comissão do Direito do Trabalho, né? Eles estão atuando aí, estão fazendo reuniões, né, virtuais, fazendo treinamento. Eu soube que algumas varas já começaram a fazer, né, nesse escalonamento, né? Agora, eu fico muito preocupado, como a gente falou aqui, né, da realização das audiências de instrução, né, enquanto a gente não conseguia fazer esse treino, né, porque treino é treino, jogo é jogo, e a gente fica num medo. Agora, estão falando aqui que estão marcando audiências virtuais, não as Jotas. Mas não ainda marcando todas elas. O Alexandre acabou de responder. Eu, particularmente, acho salutar e concordo, desde que não seja obrigatória, como o senhor falou, né? E haja cooperação. A cooperação é tudo, né? A colaboração é o princípio que a gente tem que fazer seguir. E é interessante, viu, doutor? Eu acho assim que, por um lado, é um momento muito importante. Eu acho que os advogados eles devem treinar, assim. É claro que a gente respeita, né? A gente sempre cita o doutor Ivan. O doutor Ivan, eu não vou fazer nunca audiência ele é de São João, né? De Meriti. Nunca vou fazer. Mas eu acho, assim, que se for possível, eu acho que, olha, o sistema da Webex é um sistema fácil, é intuitivo, né? Eu conheço alguns advogados e até juízes que estão fazendo reunião de família pelo Webex para se habituar, né? Como é que se faz, como é que não faz, né?
para a gente começar a conhecer. Eu acho que isso, gente, é que a gente tem dito muito aqui no Papo Trabalhista, né? Eu acho que não pode ser, eu mesmo falo aqui que eu acho que não é obrigatório, tá? O doutor Alessandro está dizendo que um colega me falou que o doutor Fernando liga para o advogado no celular, tá? Nós, na 18ª, está aqui o Vinícius nos assistindo, a gente faz isso também. A gente está no meio da instrução, o advogado não vê, a gente liga. E a gente até teve uma experiência muito interessante, que não foi comigo, foi com o meu substituto, o doutor Francisco. Que o advogado não entrava na audiência, ele disse que não ia fazer. E aí, durante a audiência, né, o secretário ligou para ele, mandou para ele o link, ele entrou depois de uns 5 minutos e acabou saindo um acordo, liberando fundo de garantia, liberando seguro-desemprego, e no final ele agradeceu, né? Ele se penitenciou e falou: doutor Francisco, olha, eu queria dizer que eu me arrependi, porque ele fez um despacho mal criado, né? Dizendo assim, não vou fazer, é um absurdo, né? Claro que eu sempre respeito por causa da independência do advogado, né? Mas, de qualquer maneira, doutor Hilário, eu acho que essa lógica da gente fazer, eu acho que o advogado... Sabe o que eu acho assim, gente? Eu gosto de falar uma coisa muito interessante. A única classe que não se curvou à ditadura foi a classe da advocacia, né? A OAB, os advogados, né? Que sempre lutaram, tem uma história combativa nesse país. O dia que o advogado tiver medo, acabou a democracia, né? Assim, eu acho que o advogado pode ter consciência. Eu sei que muitos de vocês que estão aqui, que estão, doutor Ivan, doutora Belinha, todos que estão contra, né, essa ideia de audiência virtual, não vão fazer isso porque estão com medo de audiência virtual, né? Porque acham que é a prerrogativa em si. Então, eu acho assim, que não é questão de medo, mas eu acho que a gente pode, em princípio, com audiências de conciliação, né? Com certeza. Com audiências, às vezes iniciais, às vezes até para sanear, às vezes para o juiz ouvir alguma coisa que seja importante. Eu acho que, por exemplo, carta precatória, como diz muito o doutor Roberto Gago, não tem como retornar. Eu, por exemplo, não expedirei mais carta precatória. De alguma maneira, nós vamos ter que usar, né, devagar. O que nos preocupa é só o assodamento, né, doutor Hilário? Né, Hilário? Esse assodamento, a gente tem que fazer de qualquer jeito. Isso aí. Né? E essa obrigatoriedade que eu acho que a gente precisa ter um certo... Vamos devagar, vamos com o pé no freio, vamos aos poucos, né, entendendo. Eu estou vendo aqui a doutora Valéria, que é contra aí as audiências, mas ela estava hoje assistindo lá na minha vara as minhas audiências virtuais, né? Então, o que acontece? Isso é que eu acho interessante. Você pode ter o seu ponto de vista contrário, mas não custa nada você ir lá, você assistir, você conhecer o sistema, né? Porque me parece, doutor Hilário, e pergunto, eu acho que é inevitável, né? Eu acho que as audiências televirtuais é um caminho sem volta, não acha? Com certeza. Marcos, eu falei com o senhor logo no início. Cara, meu sonho é o seguinte, tá lá, chegar no meu escritório, café, né? 8h01, audiência. Tem gente, vamos fazer audiência, senta o cliente do meu lado aqui, né? Lá né? A gente fazer a conversa com um colega, né? E a gente fazer audiência, não precisar acordar 3 horas da manhã para sair às 4 para ir fazer audiência no centro do Rio, na 18ª, às 8h01. Às 8h01. Entendeu? Eu estou mentindo. Não Verdade. É um caminho. É o que eu falo. Eu falo isso, eu tenho um exemplo dentro da minha casa. Você lembra da história da Receita Federal com o imposto de renda? Você lembra? Lembro. Lembra como é que foi a história? Não, os contadores não falaram que não iam ter. Eu lembro, minha esposa é contadora. Teve que se adaptar. Exato. A questão, a gente tem que se adaptar, mas levou um tempo, um processo. Faz a presencial, faz a virtual. Quem puder fazer a virtual, show. Quem não puder, faz a presencial. E a gente vai adequando até mudar tudo para presencial. Eu sou favorável. Não é uma questão de adaptação, de colaboração, de cooperação. Não adianta a gente querer entrar numa de ir na marra. Na marra não consegue nada. Tá entendendo? Eu falo isso... Não, eu falo isso porque o advogado que tem condição, eu não estou falando desse, eu não estou falando desse advogado que tem condição, eu estou falando daquele advogado que mora lá no Riachão, lá no quilômetro 32, que tem que pegar, não tem carro,
Tem que pegar Esse um precisa da ônibus. OAB, né? Precisa Esse da precisa OAB, da OAB. a OAB está fechada, não é porque a gente quer, não, porque a gente tem funcionário que mora lá na Grama, tem que morar lá em Cabo Sul, que mora não sei aonde, entendeu? Então precisa pegar o transporte. Eu vou expor essas pessoas ao vírus. Isso é salutar nesse momento em que a curva pandêmica está alta? Não é, Marcos. Não é. É. Não é. Tem que ter bom senso. Tem que ter bom Aí senso. falam para mim, aí vão falar, você tá. Cara, os escritórios grandes estão perdendo contrato. Estão perdendo contrato porque não tem um volume. Isso é um drama também, a gente sabe disso. Empresa, você perguntou aqui das empresas de Nova Iguaçu. Tem empresas aqui, e tem um dado, né? Que 80% das empresas que dão uma queda, né, não voltam. Não voltam. Uma pena, é uma pena. É uma pena, entendeu? Então a gente tem que entender que a gente tem que cuidar das nossas famílias, temos que cuidar dos nossos entes queridos. Porque a gente, se eu soubesse o seguinte, ó, doutor Marcos não está contaminado, pô, senta aqui do meu lado, vamos fazer audiência. Entendeu? Não tem como, a gente não pode ficar. Agora, ó, vou falar para ti. É show de bola, o melhor dos cenários mesmo, pô, fazer audiência, eu já vi, pô, coisa linda, o advogado. Dá uma sensação, uma sensação muito boa, doutor Hilário. Eu falo que quando a gente consegue resolver um processo por audiência virtual, um processo que poderia demorar com prazos suspensos, que sai um acordo, eu penso muito que, como a doutora Carla está comentando aqui, como o Fagner comentou, que a gente, com união, a gente consegue, intimando as partes, perguntando se elas querem, né? Agora, é um caminho sem volta, eu acho que isso é consenso. O doutor Márcio Cordeiro, um abraço, bom te ver aqui, Marcinho. Não tem como voltar, a gente realmente vai caminhar para isso. Agora, a gente poderia fazer isso com mais calma, e eu acho que isso vai acabar acontecendo, né? As associações de juízes já mandaram ofício para o TST pedindo essa faculdade, né? E muitos juízes estão indo devagar. Eu acho que devagar a gente vai chegar lá sem medo, porque advogado não é próprio do advogado ter medo, não é isso, mas com prudência a gente vai conseguir construir um bom caminho, né? Doutor Hilário, olha só, deixa eu falar para o senhor que a gente tem pouquíssimo, tem 5 minutos para terminar a nossa live maravilhosa. Foi muito bom conhecer a opinião da OAB de Nova Iguaçu. Nós já tivemos aqui o presidente de Macaé, de Barra Mansa. Um abraço, Fabiano. Entendimentos muito parecidos, muito pertinentes na minha visão. E eu queria, nesses minutinhos finais, só para você mandar um abraço aí para todo mundo, dar uma mensagem final sua, do presidente da OAB de Nova Iguaçu. Acho que Nova Iguaçu é a segunda maior subseção, né? Ou é a primeira? Não, nós somos a primeira criada, né? Entendi. A primeira é Niterói. A primeira subseção é Niterói do Brasil. Niterói do Brasil. Do Brasil. Que legal. O Cláudio Viana, um abraço para ele, né? E tem outras, São Gonçalo, são maiores, Barra da Tijuca, Madureira, são maiores, mas são co-irmãs, os presidentes são bastante integrativos, colaborativos, são pessoas. Eu vou falar para ti, eu peço até o que eu fiquei com medo no início, né? Porque você sabe aquela história, quando você joga com um cara que é bom, né? Joga com um cara que é bom, fica com medo de fazer vergonha, porque você é um pereba, né? Que isso, mas eu falar uma coisa para ti. Não é porque eu estou na frente do senhor, não. Se todos os juízes tivessem a consciência, né, e o motivo de entender a advocacia com esse carinho, com esse respeito, né, nós não teríamos problema nenhum. Não teríamos problema nenhum. A advocacia está aqui para colaborar com a magistratura. E o senhor mostra para a gente que tem magistrado que nos entende. Eu fico muito feliz pelo carinho, pelo respeito que o senhor tem conosco aqui de Nova Iguaçu e Mesquita. Tá? Eu quero agradecer a presença de todos e de todas. Podem ter tranquilo o seguinte, que o sistema OAB está trabalhando de forma árdua para tentar amenizar os problemas da advocacia. Se a gente não faz, não é porque a gente não quer.
tá? É porque a gente está trabalhando, está mostrando que temos o intuito de resolver e mostrar para a advocacia que temos homens e mulheres de ordem capazes de conduzir esse processo e, como diz o poeta, ninguém larga a mão de ninguém. Muito bem, doutor Hilário, eu agradeço mais uma vez, em meu nome, em nome do Fabiano, tá? Quero dizer que a gente tem um lema aqui, a gente diz assim, conversando, a gente se entende, né? E o que me dá mais orgulho aqui no Papo Trabalhista é ver tantos advogados militantes aqui conosco, e agora espero que o pessoal de Nova Iguaçu venha conosco também aqui nas nossas lives, sempre trocar uma ideia. Tá certo? Rapaz, eu fiquei muito feliz, cara. Muito feliz. Muito feliz. Forte abraço. 10 segundinhos, vai cair a live. Vou deixar salva para quem quiser aqui no YouTube, tá? Forte abraço para todos, meninos. A gente se vê. Abraço, Hilário. Tchau.